Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Quero trazer uma mensagem especial aqui para o Dia das Mães, falando sobre duas mulheres fortes, mães fortes, que é a Joquebede e a Ana. Elas, mesmo em meio às dificuldades, elas aceitaram o desafio de ser mãe, de criar filhos, né? Eu quero falar primeiro sobre a vida da Joquebede. Nós podemos ver sobre ela no livro de Êxodo, capítulo, vamos ler agora, capítulo 1, de 15 a 22. Eu quero trazer um pouco aqui o contexto. O povo hebreu foi para o Egito, né? Após José ser levantado como governante, governador do Egito ali, abaixo a pena de Faraó. E ali ele trouxe sua família, né? Jacó, seus filhos. E o povo viveu ali por 430 anos e ele se multiplicou. Até que um dia subiu um faraó que não conhecia, subiu um rei que não conhecia os feitos de José e começou a perseguir o povo. Viu assim: olha, esse povo está muito grande, esse povo pode se aliar aos nossos inimigos e se voltar contra nós e nos destruir. E Faraó começou a perseguir o povo, botar ele para fazer trabalhos escravos, trabalhos forçados, pesados, e começou, além disso, começou a matar os filhos dos hebreus, a impedir que eles crescessem. Vamos ler aqui do capítulo 1, versículo 15 a 22. Capítulo 1 de Êxodo, versículo 15 a 22. Diz assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizerdes isto e deixardes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Então esse aqui é um momento difícil. Será que nessa situação você teria filhos? Hoje em dia tem muitas pessoas decidindo não ter filhos, falando: esse mundo é muito hostil, muito difícil, não vale a pena criar filhos nesse mundo, né, nessa sociedade. Então hoje em dia tem muitas pessoas que decidem não ter filhos. E essas mulheres aqui, nessa diversidade de perseguição, não só de trabalhos forçados, mas de risco de morte dos seus filhos, resolveram ser mães, resolveram cumprir o seu propósito. E uma das coisas que eu percebo é que tem muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias que não entendem a vontade de Deus para suas famílias, para os seus filhos. Eles veem mais a maternidade, a paternidade como algo para a sua satisfação, para o seu prazer, para, para que seja bem visto na sociedade, ter uma família bonita, né? Ter uma família bonita. Mas se é algo que você corre o risco de ter mais tristezas ou dificuldades, então as pessoas rejeitam ter filhos. Como se filhos fossem um projeto pessoal, como se filhos, família, casamento fosse algo para o meu ego, para a minha satisfação. Mas Deus não fez o casamento e os filhos para a satisfação do homem e da mulher, mas sim que era um projeto dele. E essas mulheres aqui entenderam isso, e vê que elas continuaram se multiplicando, continuaram tendo filhos. Elas decidiram ter filhos.
A Joquebede, que eu vou falar já sobre ela, vai falar sobre ela aqui, ela decidiu ter filhos nesse tempo. E muitas outras decidiram continuar a ter filhos, porque é um projeto de Deus e os projetos de Deus são sustentados pelo Senhor. É claro que temos que nos planejar, nos organizar, mas não são as dificuldades que devem nos impedir, não são, enfim, a sociedade que deve nos impedir de cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, casamento, filhos, família, trabalho, muitas coisas. É um projeto que Deus criou para mim, para você cumprir nesse mundo. Capítulo 2. Então o faraó estava perseguindo ali. E aí ele já não colocou mais a cargo das parteiras, porque elas não obedeceram e aí estavam crescendo. O que ele fez? Todos os egípcios, a guarda egípcia, se soubesse que alguém estava tendo filho, para jogar no Rio Nilo. Para jogar no Rio Nilo o menino, e se for menina, deixar viver. Então era uma perseguição ostensiva. Agora não era mais as parteiras, eram todos os egípcios, todas as pessoas que soubessem, era para jogar o recém-nascido no Nilo. Capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto, um carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Essa mulher da tribo de Levi e esse homem são Joquebede e Anrão. Os nomes dele aparecem em outro lugar do texto de Êxodo, que eu não vou ler para a gente dar continuidade. Então é Anrão e Joquebede. Eles já decidiram ter filhos nesse contexto de perseguição. Não foram pegos de surpresa. Eles sabiam que estava, mas o propósito de Deus, da família, estava acima do medo deles. Estava acima daquela perseguição. Porque eles acreditavam, eles clamavam ao Senhor. Você vê que eles aqui estavam clamando ao Senhor que mandasse um libertador. E Deus começou o processo de libertação por meio de uma criança, Moisés. Joquebede e Anrão são pai e mãe de Moisés. E Joquebede como mãe, né, tem um texto bíblico que olha, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu nunca esquecerei. Deus faz uma comparação com o seu amor, a única pessoa que Deus compara ali o seu amor para que você tenha ideia, né? Porque também não se iguala, não tem como se igualar ao amor de Deus, mas um amor que chega ali, que você pode chegar a ter uma ideia, é o amor de mãe. Porque é muito difícil a mãe esquecer do filho, é muito difícil a mãe não amar seu filho, é muito difícil, mas isso pode acontecer, mas Deus de forma nenhuma acontece. E Joquebede, esse casal decidiu ter o seu filho, mesmo em meio a essa perseguição. E porque se essa mulher e esse homem decidiram ter um filho, é que o povo pôde ser liberto. Então, mesmo em meio a sofrimentos e dor, há sonhos e há esperança. Mesmo em meio a dificuldades, há esperança, há sonhos. Joquebede sabia para que estava criando Moisés. Ela tomou uma decisão.
Eu estou gerando um filho no cativeiro, mas não estou gerando um filho para o cativeiro. Apesar dela estar no cativeiro, tá sofrendo perseguição, os hebreus já estavam sendo escravizados nessa época, trabalhos forçados. Ela decidiu ter um filho, porque quando uma pessoa que está buscando cumprir os propósitos de Deus, uma mãe, um pai, quando ela resolve constituir família, resolve constituir, ter filhos, ela não pensa naquilo ali como algo para o seu prazer pessoal. Por isso que pessoas que estão seguindo o propósito de Deus no casamento continuam firmes, mesmo em meio às adversidades. Por isso que famílias que estão buscando seguir o propósito de Deus têm uma outra perspectiva sobre os seus filhos. Hoje em dia, há mulheres que querem ter filhos porque querem brincar com uma boneca, tipo uma boneca. Querem ter filhos pensando que é uma brincadeira de boneca. Há muitas mulheres e homens que têm filhos para agradar a sociedade, para parecer uma família feliz, para exibir aos amigos. Não porque é um projeto de Deus. Então não estão criando adultos, pessoas para serem adultos, não estão criando uma pessoa para a vida adulta. Estão criando bebês, crianças que para serem crianças. Então a gente não cria uma criança para ser criança. Nós criamos crianças para serem adultos. E esse era o projeto quando Joquebede teve Moisés. Não foi para aparecer para as amigas, não foi para ser bonitinho ou brincar, porque havia uma perseguição muito grande, risco de morte. Então ela sabia muito bem para que estava criando. Então ela tomou uma decisão. Ninguém gera um filho para que ele seja escravo, não é mesmo? Ninguém gera um filho para que ele seja mal sucedido, para que ele seja um bandido, para que ele seja uma pessoa ruim para a sociedade. Ninguém cria um filho para isso. Mas Joquebede estava numa situação de escravidão. Ela era escrava, ela era cativa do Egito, mas ela decidiu ter um filho. Nascido no cativeiro, mas não para o cativeiro. Joquebede não criou Moisés para ser um filho, mas para ser um homem, um líder. Não esquecer suas origens, representar o povo de Deus no palácio de Faraó e não esquecer quem é, seu Deus e qual é o seu propósito. Moisés nunca esqueceu quem ele era. Então Joquebede, Deus providenciou para que se cumprisse aquilo, que aquela criança, aquele menino, Moisés, tirado das águas, fosse salvo e fosse usado para libertar aquele povo. Então Joquebede fez ali um cesto de betume, como se fosse uma arca de proteção, de salvação para aquela criança. E ela foi criada foi levado para a filha de Faraó, enfim. Mas acabou que os planos de Deus aconteceu que ela mesma amamentou o filho dela. Então provavelmente ela deve ter amamentado ali até uns 6 anos, 4 anos, de 4 a 6 anos, que era o máximo ali que um hebreu amamentava. Geralmente ia até 3 anos, 3, 4, mas nesse caso, como ela queria passar um bom tempo com o filho, ela deve ter passado mais tempo. E olha só, esse pouco tempo que essa criança passou com a mãe, formou algo tão poderoso, tão forte dentro dela, dessa criança, que ela nunca se esqueceu quem ela era. Nós sabemos que a história de Moisés, depois desse tempo, ele foi criado pela filha de Faraó, foi criado no palácio. Mas ele nunca se esqueceu de onde ele era, porque a mãe dele passou esse propósito, esse ideal, passou essa missão, criou ele não para ele ser um neném bonito, um bebê, uma criança, mas criou ele, ensinou ele nesse pouco tempo. Eu creio nisso, que Joquebede e Anrão ensinaram seu filho durante aquele pouco tempo que eles tiveram para ser
um homem de Deus, para ser um líder, para ser um homem que traria alegria para o seu povo. E Moisés nunca se esqueceu. E Moisés foi um líder. Moisés foi o homem que libertou o povo do seu cativeiro, porque teve uma mãe que não abandonou, não negou o seu papel, o seu propósito de ser mãe, de criar filhos, não rejeitou, né? Não teve medo, não desistiu de seu filho, não desistiu de seu filho e ensinou ele a ser uma pessoa que seguiria os propósitos de Deus. A outra pessoa que eu quero, a outra mãe que eu quero trazer aqui é Ana. Está lá em Samuel 1. Samuel, abra aí a sua Bíblia, no livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do 19 ao 22. Diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então Ana, só para contar o contexto aqui, Ana não podia ter filhos. Ana, esposa de Elcana, não podia ter filhos. E ela ia todo ano ao templo, ia ao templo entregar seus sacrifícios e orava e chorava. E ela, num momento chorando ali no templo, o sacerdote ali pensava que ela estava bêbada, porque ela mexia com a boca e não saía nada, que ela estava chorando e orando. E ela, não, meu senhor, eu estou chorando e clamando aqui porque eu não tenho filhos. E aí ele respondeu: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então o Eli ali deu uma palavra para ela que ela teria filhos. E aí começa o versículo 19, que diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Então Ana teve esse filho. Outra diversidade de muitas mulheres é o fato de não poder ter filhos. Então, já não é um medo de acordo com o contexto da sociedade, mas é uma possibilidade. E muitas desistem. Muitas desistem já não posso ter filhos mesmo, então... Mas Ana não desistiu do seu filho. Ela tinha um chamado ali, ela tinha um propósito, ela sabia que Deus poderia fazer isso, por isso que ela estava lá orando. Ela estava lá orando. Então, para as mães que não conseguem ter filhos, orem a Deus, busquem a Deus. Não desista desse sonho, desse propósito, pelas limitações naturais, biológicas, por algum tipo de esterilidade. Ore a Deus que, se for da vontade de Deus, assim como Ana, você será mãe. Versículo 21. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Então Ana é outra mulher que também ficou com o filho para ser amamentado, porque ela disse: olha, se eu tiver um filho, eu o oferecerei para o Senhor. Eu entregarei ele para o Senhor. Então, assim, olha só a visão de Ana. Ela não queria ter um filho, como eu disse, para a satisfação pessoal dela, para brincar, para ser uma família bonita, feliz, para se mostrar para as mulheres. Ela queria ter um filho porque ela entendia que aquilo era o chamado dela, para ser um propósito dela, ter filhos. E tanto é que isso era o propósito dela, é esse que ela falou: olha, se eu tiver filhos, eu vou oferecer ele ao Senhor, eu vou entregar ele para o serviço do Senhor. Então essa mulher traz uma palavra, uma mensagem aqui para as mulheres, para os homens, para as famílias. Consagre os seus filhos a Deus. Crie os seus filhos para Deus. Crie os seus filhos
Às vezes tem gente que fala, não, crie seus filhos para o mundo. Eu entendo até quando fala isso, que você vai criar filhos para que eles se comportem na sociedade, mas também para Deus no sentido do serviço ao Senhor. Então Ana não queria um filho para si, porque ela queria ter um filho, ou um desejo egoísta, mas ela queria ter um filho para Deus, para o Senhor, para o serviço. Tanto é que ela prometeu, olha, se eu tiver filhos, eu vou entregar ele ao serviço. E o pouco tempo que Ana teve ali com o seu filho, igualmente ela deve ter passado em torno de 4 a 6 anos com aquela criança até ela ser desmamada, um tempo um pouco maior devido a isso. Depois desse tempo, ele ia ficar morando no templo ali com o sacerdote Eli. Então ela deve ter demorado um pouco mais para desmamá-lo. E depois que ela entregou o filho, diz aqui, vamos ler o versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, versículo 28, capítulo 1, 28 de 1 Samuel, Ana entrega o filho dela ali ao sacerdote. Como prometido, ela entregou o filho. E esse pouco tempo que ela viveu junto com esse filho, é claro que ela continuou tendo contato com ele, né? Você abre a sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. E ali abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Ana e Elcana só viam Samuel uma vez por ano, depois que ele entregou ali, eles entregaram o filho para o sacerdote. E, provavelmente no máximo 7 anos. Era uma criança e ela fazia e continuava. Mas esse menino foi um homem de Deus. Ele repreendeu até os filhos. Ele chamou a atenção até do próprio Eli e dos seus filhos. Ele foi um homem que foi fiel ao Senhor. Com pouco tempo de ensino. Mas por quê? Porque sua mãe o criou para ser um homem de Deus. Não criou para ser o seu filhinho da mamãe. Não criou para ser criança. Ela criou, esse pouco tempo que ela teve contato, criou para ser um homem de Deus. Então ela ensinou o seu filho a ser um homem de Deus. Ela ensinou o seu filho a obedecer à autoridade, tanto que Samuel era muito obediente ali. Ela criou o seu filho para cumprir o propósito de Deus, para ser um homem de Deus, para ser uma pessoa responsável, para ser uma pessoa que trazesse orgulho, porque ela já tinha prometido: vou entregar meu filho para a obra do Senhor. Então eu vou fazer minha parte aqui. Então Ana nos traz um exemplo. Na verdade, mesmo que você não entregue o seu filho para um sacerdócio, você tem que criar, você mãe, tem que criar o seu filho para o Senhor, para a obra do Senhor. Tem que criar o seu filho com vistas que ele seja um servo do Senhor. Não para ser apenas uma criança, como se ele fosse ser criança para sempre, ou adolescente para sempre, ou jovem para sempre, ou seu filho que mora na sua casa para sempre. Seu filho não vai morar na sua casa para sempre. Você tem que criar ele para ser um homem e mulher de Deus, para ser uma pessoa que vai abençoar a sociedade, que vai ser uma pessoa que vai servir ao Senhor, que vai ser bênção para a igreja do Senhor, para ser um homem e mulher que vai trazer orgulho para o Senhor e para a sua família. É assim que nós vemos o exemplo de Joquebede e Diana. Mulheres que com o pouco tempo que viveram com seus filhos, deixaram uma marca. Mães que deixaram uma marca nos seus filhos, para serem homens de Deus e para mudarem
a sua geração, para serem uma bênção para a sua geração. E nesse contexto de criar os filhos, eu queria deixar aqui um princípio prático sobre a criação de filhos, uma perspectiva que você tem que ter. Não deixe seus filhos fazerem algo que façam você gostar menos deles. É um princípio bem prático. Tem um princípio maior, que ele seja um homem ou uma mulher de Deus, que ele seja alguém abençoador, alguém que vai ser uma bênção no meio da sociedade. Ok, isso é um projeto final, uma meta, uma visão. Mas a curto prazo ali, não deixe o seu filho nas pequenas coisas. Não deixe os seus filhos fazerem coisas que façam vocês gostarem menos deles. Se você deixar seus filhos fazerem coisas que te fazem gostar menos deles, certamente isso vai fazer com que outras pessoas também gostem menos deles. Então, o exemplo clássico: criança pequena no supermercado, mimada. Pede uma coisa, o pai não quer dar, o que ele faz? Se joga no chão. O que as pessoas ao redor veem? O que você, quando vê uma cena dessa, pensa? Você fica achando que é uma bobagem? É que não é. Ou você fica com vergonha alheia, né? Chamado vergonha alheia. Poxa vida, que vergonha é isso? Que desgosto, que tristeza. Mas eu e você sabemos que essa situação de uma criança agir dessa forma, ela não começa de uma hora para outra. Ela não começa de uma hora para outra. Uma criança não nasce mimada. Ela não se torna mimada ou arrogante ou desobediente do nada. Foi um processo. Então, esse princípio que não deixe o seu filho fazer coisas, algo que faça com que você goste menos deles. Não deixe que ele faça isso. Crie os seus filhos para que eles se tornem o tipo de pessoa com o qual você se orgulhe. Crie o seu filho para que você se orgulhe dele. Com coisas, veja, olha, como eu gostaria que uma pessoa fosse. Como é que eu gostaria que um homem fosse. Como eu gostaria que uma mulher fosse. Como é que Deus vê o homem e a mulher. Crie o seu filho nessa visão, nessa perspectiva. Não deixa de fazer nada que faça com que você tenha tristeza com seu filho. Pense sobre isso. Com a superproteção, essa criança cresce e se torna uma pessoa chata, que não sabe ouvir um não. Então, muitas vezes, as mães superprotegem ali, não vejam, como eu disse, não olham com a perspectiva a longo prazo de um adulto e ficam superprotegendo ali as crianças. E essa criança se torna chata, não sabe ouvir não. E aquela criança lá do supermercado. Então não deixe os seus filhos tornarem-se pequenos imperadores no seu lar. Não deixe o seu filho mandar no seu lar. Quem manda é você e seu marido. Uma criança, ela nasce e ela tem poucos instintos. E um dos instintos é o quê? Ser o líder. Assim como um animal dentro de casa. Um cachorro, um gato, se você não mostrar quem é o líder, ele vai querer ser o líder da casa. Uma criança também é assim. Como ela é imatura, ela tem instintos básicos. E um desses é ser líder. Ela vai querer mandar, ela vai querer satisfazer, uma criança egoísta. Então não deixe seu filho ser imperador dentro de casa. Não deixe ele ser mimado, egoísta. Diga não. Não ignore a mal educação dele, a forma que ele age, os pecados do seu filho. Não ignore. Não ignore. Não deixe ele se tornar ou fazer coisas que façam você gostar menos dele. Não deixe ele fazer. Não ignore. Não ignore. Não fique, que bonitinho, ou quando já está uma certa idade, é assim mesmo, é coisa de criança. Não ignore. Você está criando o seu filho para a vida adulta, para ser um homem ou mulher de Deus, para ser alguém que vai trazer orgulho. Então não ignore as pequenas coisas, porque é um processo. Converse com ele de igual para igual. Lembre-se, você está criando seu filho para ser um homem e uma mulher.
Não para ser uma criança para sempre. Converse com ele de igual para igual. Já ajude ele a ter essa perspectiva de adulto. Explique por que as coisas acontecem. Há pais e mães acham que a criança nunca sabe o que é certo e o que é errado. Explique. Você está criando seu filho para a vida adulta, para ser um líder, para ser uma líder, para ser uma mulher de Deus, para ser um homem de Deus, para ser um pai, para ser uma mãe. Não crie o seu filho para ser filho. Crie o seu filho para ser um pai. Não crie sua filha para ser filha para sempre. Crie sua filha para ser mãe. Para ser uma mãe de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um pai de Deus, que tem uma família abençoada. Para ser alguém para servir. Reforça as atitudes boas das pessoas. Então não é só chamar atenção para as atitudes ruins e conversar com ela e explicar, mas também reforçar, encorajar quando ela estiver fazendo certo. Encoraje as coisas corretas, as coisas boas que seus filhos fazem. Encoraje e reforce as atitudes boas. E não ignore as ruins. Mostre para ele que está errado. Reprove as atitudes erradas. Prepare o seu filho para a vida, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, mães, pais, famílias, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães. Filhos, honrem as suas mães. Filhos, filhas, maridos, honrem as suas esposas. É um tempo especial. E mães, abençoe as suas famílias. Abençoe as suas famílias. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus bendito, abençoa as mães, Senhor. Dá sabedoria. Ajuda elas a ter uma perspectiva do teu plano para elas. Da tua visão. Mesmo que tenha começado a vida materna de forma equivocada, errada, Deus, sempre há tempo, Deus, de mudar a visão, a perspectiva, a forma de agir. Ajuda, Deus, as mães, abençoa, honra, Deus, as nossas mães. E obrigado por elas, que são a bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.